Olá, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Se chegou aqui no Preparação Trabalhista, quiser curtir, comentar e compartilhar, inscrever-se no meu canal, fica à vontade, será sempre um prazer. Segunda pergunta que me fizeram, e eu gravo um vídeo agora sobre ela, é qual a CLT que eu recomendo o aluno utilizar. Quando eu fiz OAB, em 2010, eu usei uma CLT da LTR. À época a gente não falava em reforma trabalhista, era só aquele texto consolidado que a gente já tinha. E eu conhecia bastante a CLT e tinha um costume muito grande de ler a CLT pela LTR. E por isso eu levei essa CLT para a prova, obviamente sem as súmulas do TST, e essa foi a que me auxiliou. Primeiro porque eu conhecia o texto legal, depois porque eu conhecia o próprio manual, eu conhecia a divisão dos tópicos dentro daquele livro. Então, se você quer uma CLT para você usar em prova, use a CLT que você tenha costume de usar. E claro, desde que ela seja aceita pela banca. CLT comentada. Em princípio, nunca foi um livro que eu li de cabo a rabo. Por quê? Porque são 2.000 páginas, ou até mais às vezes. Então, assim, é aquele livro que serve para você ter como uma referência. Ah, eu estou com uma dúvida específica no artigo, eu estou com uma dúvida específica em um dispositivo. Você usa a CLT comentada, se for o caso, para socorrer-se, mas não é um livro, na minha opinião, de leitura diária. Assim como, por exemplo, a Constituição e o Supremo, que é um livro de graça que tem no site do STF, também não me parece um livro para leitura diária. O que você tem que ter do aspecto cotidiano é o conhecimento do texto legal. Necessariamente os entendimentos ou as nuances mais aprofundadas, elas ficam para aquele momento em que você realmente precise deles, que seriam, no caso, as dúvidas. CLT comparada, e isso tem sido bastante em voga, tem ficado bastante em voga em virtude da reforma trabalhista. É a CLT que eu uso hoje. Não estou com ela aqui, mas é da Juspod, um dos meus amigos Rafael Miziara e Breno Lenza. É a CLT que traz o texto antigo junto com o texto novo. E aí, para eu que conheço o texto antigo, eu vendo o texto antigo, eu vendo o texto novo, eu faço melhor as associações. Ora, eu estou conhecendo a CLT pela primeira vez agora. Devo conhecer o texto antigo? Em princípio não. Em princípio não, porque não é aquele mais que vai vigorar. Mas se você tem algum conhecimento prévio de direito do trabalho, vale a pena uma CLT comparada para você justamente ir vendo para e passo quais são os dispositivos que foram mudados ou quais são as novidades que foram trazidas. Ler a lei na internet. Também já fiz muito isso. Tanto no aplicativo que eu tenho no meu iPhone, Vadimeco, quanto no site do Planalto. Qual é o grande problema de você ler material online na internet? É a chance de você se distrair. Pelo menos comigo, em alguns casos, eu me percebo viajando, indo no Facebook, às vezes até pesquisando alguma coisa da matéria, mas alguma coisa que não é tão relacionada com o que eu estava lendo. Agora, uma fonte de estudo a mais atualizada possível que o site do Planalto em termos de legislação não vai ter. Por quê? Porque se você assina o push do Planalto, houve, por exemplo, um MP, houve um decreto, houve qualquer espécie de atualização legislativa, isso automaticamente vai para o seu e-mail, eu assino isso, é de graça, e você vai no site do Planalto conferir. Agora, tem esses detalhes de você não ter o contato com o papel, não poder muitas vezes marcar e, claro, poder se distrair na internet. Concluindo, o melhor material para a CLT, quem faz é você. É aquele material que você tenha confiança, que você tenha capacidade de ler muitas vezes e que principalmente seja um material que esclareça o que você precisa, conforme o nível do concurso que você deseja. Não vá na onda de que quanto maior, melhor, ou de que quanto mais caro, melhor. Eu acho que o prisma de efetividade e eficiência é muito mais interessante quando você vai ler a CLT. Eu, por exemplo, meu concurso de auditor, eu devo ter lido a CLT lá, sei lá, umas 15 vezes. Eu já começava o dispositivo, já sabia em que ele iria terminar. Espero que um dia você chegue nesse ponto, porque aí você vai estar tinindo, você vai estar no ponto de poder não se deixar surpreender pelas pegadinhas da banca. Se gostou do Preparação Trabalhista, inscreva-se aqui e deixe seu joinha. Um grande abraço e até mais.